Bom, fechando então a discussão, o modelo do guia-intérprete proposto pela ensaísta é: comece com respeito. Tudo passa pelo respeito. Vou dar valor a você e às suas opiniões. Mesmo que eu não concorde com o que você diz, eu vou te ouvir. Vou fazer isso ainda que eu não compreenda nada do que você diz, então você vai me dizer. Essa é uma questão muito delicada e às vezes muito difícil de pôr em prática, mas é um exercício que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, eu digo no meio familiar, no trabalho, tudo é uma extensão. Eu não no trabalho, apesar de nós assumirmos papéis, no trabalho eu sou professora Débora, na minha casa eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, mas a minha essência de mulher, a minha essência de filha, de esposa, de mãe, eu levo para a minha essência de professora. Né? E agora, o exercício que nós precisamos fazer, então, nos diversos ambientes, em sociedade, é o respeito. Né? É você ser capaz de ouvir o outro, mesmo que você não concorde com a opinião do outro. Vamos ouvir o outro. E isso aqui que ela coloca se eu estou numa posição de chefia, isso é muito importante, porque eu consigo fazer com que o meu grupo se torne coeso. Eu tenho um grupo, mas se só eu falo, se eu não considero a opinião do outro, se eu faço uma reunião simplesmente para dizer o que já está posto, que liderança seria essa, né? É o que hoje também muito se discute sobre a diferença entre ser chefe e ser líder. O que significa ser chefe e o que significa ser líder? Outra questão que ela coloca, outra característica é o interesse. Vamos aprender mais a respeito do outro, escutando o que o outro tem a dizer. É aquilo que eu já disse. Vamos nos abrir para o outro. Às vezes nós temos no ambiente de trabalho, na escola, inclusive na sala de aula, uma colega ou outra que toma uma postura que não me agrada, porque eu tenho uma formação, vamos pensar assim, eu sou vamos supor, eu sou uma pessoa ética, mas em sala de aula eu trabalho com as diferenças. Vocês como alunos, eu como professora. Todos somos diferentes, cada um teve uma educação, cada um tem uma conduta, cada um tem uma filosofia de vida. Né? E cada um tem uma essência. Então, vamos supor, se eu sou uma pessoa ética e eu me deparo na minha sala de aula com uma colega que não tem ética, e qual que é a minha posição? A minha posição é de julgar o outro. Já digo que não tem ética, já digo que não tem postura, ou já digo que é limitada. Vamos pensar nas adjetivações. Né? A autora propõe, em vez de nós julgarmos, em vez de nós adjetivarmos, ela não tem ética, ela não é inteligente, é pouco inteligente e questões do tipo, vamos entender mais o outro, vamos aprender mais. Eu tenho ética, qual é a minha formação? Em que contexto que eu fui criada? O outro não tem ética. Eu percebo que o outro não tem ética, mas eu consigo compreender por que o outro não tem ética. O que eu sei a respeito desse outro? Às vezes, quando eu descubro mais sobre esse outro e consigo compreender por que ele não tem ética, eu vou ao cerne do problema, consigo resolver. Às vezes numa conversa, às vezes às vezes a pessoa ela age com falta de ética, às vezes é uma coisa assim, é tão sutil que escapa à nossa percepção. Então, pessoal, é isso. Em vez de julgar, vamos conhecer mais o outro. E a confiança, que é a motriz de toda liderança, eu vejo assim, a base de toda relação, que é a confiança. A base das relações conjugais, familiares, profissionais também. É preciso ter força na tomada de decisões, porque essa é uma característica masculina que a mulher precisa desenvolver. Então, não é porque, por mais que eu seja delicada, por mais que eu seja maternal, por mais que eu invista nas relações interpessoais, há um momento em que eu preciso ser forte na tomada de decisões.
Um exemplo que eu quero trazer para vocês é da minha experiência como gestora na reitoria do FTO, quando eu exercia a função de diretora de ensino superior. Numa das reuniões, eu estava reunida com a equipe dos campi do IFTO, na época era Gurupi, Porto Nacional, Palmas, Paraíso, Araguaína e Araguatins. Então, eu tinha os coordenadores, os gerentes de ensino desses campi, e nós estávamos trabalhando na construção de um documento. Na hierarquia, eu era o que a autora coloca aí, a chefe, porque eu era diretora do IFTO como um todo. E ali eu me reuni com os coordenadores dos campi, aqueles que traziam a voz do campus Palmas, a voz do campus Gurupi. Então, estávamos discutindo ali uma normativa. E a maioria não era formada por homens, era um grupo bem heterogêneo, né? Havia coordenadores e coordenadoras, representantes masculinos e femininos dos campi, só que no final das contas, a minha postura de hierárquica, ela chamou a atenção do grupo quando eu não quis acatar a decisão da maioria, que era uma decisão que feria a legislação. E um colega virou para mim e disse assim: Débora, você está sendo muito autoritária, não é dessa forma que você deve conduzir a reunião. Nós somos um grupo, nós precisamos ser ouvidos, para vocês verem como que é difícil essa questão. Apesar de eu estar ouvindo o outro, exercendo essa minha habilidade ou capacidade de ouvir o outro, os outros queriam que nós colocássemos numa normativa algo que era que feria a lei de diretrizes e bases da educação. E eu me vi naquela situação. Se eu não tivesse força na tomada de decisões e simplesmente fizesse uma votação e a maioria queria votar contra a legislação, eu estaria em maus lençóis, porque, afinal de contas, eu, como diretora de ensino, responsável pela confecção daquele documento, o peso ia cair sobre as minhas costas. Mas você não é a diretora, ele não é um grupo que você reuniu. Então, o que eu fiz? Eu resolvi fazer uma votação, mas antes eu disse para o Márcio, que era então relator das nossas reuniões: Márcio, eu quero que você conste em ata que, apesar de eu ter dito aqui, discutido com os colegas e dito que a proposta deles, ela fere a LDB, eu quero que você conste isso em ata, que, apesar de eu ter explicado, argumentado, ter sido voto vencido, mesmo assim eles querem fazer essa proposta que não é uma proposta legal. E aí esse mesmo professor disse assim: mas Débora, precisa isso? Eu falei assim: sim, precisa, professor. Precisa porque quem vai responder pelo documento, porque eu que estava comandando a reunião. Afinal das contas, eu seria responsável pelo documento. Então, eu preciso me posicionar. É isso que ela chama, a autora chama de força na tomada de decisões. E por incrível que pareça, quando procedeu-se a votação, todos foram unânimes em concordar com o que eu havia dito no começo. Porque eu tive pulso, porque eu tive força, porque eu sabia o que estava falando, porque eu estava amparada num documento legal. Não era o meu achismo que estava atuando ali. E aí eu fui capaz de mostrar para o grupo que, se esse grupo queria dar aquele famoso jeitinho, imprimir o famoso jeitinho brasileiro num documento institucional, eu, como chefe do grupo, não estava disposta a aceitar, porque aquilo ali não era correto. E a autora, né, quando ela fala de confiança, que eu acho que é a motriz de todas as relações, ela diz que querer é poder, e querer é poder. É isso que Cinderela nunca compreendeu, né? Que ela tinha força, que ela podia mudar a condição dela, que ela podia se rebelar, que ela podia mudar a sua condição. Muito obrigada.